Arcanjo Anael. Questão: o Kundalini sobe só uma ou várias vezes? Bem-amada, eu te responderia que ele sobe quantas vezes forem necessárias. A resposta é breve, mas corresponde à realidade do que acontece. Em algumas consciências, o Kundalini pode subir uma única vez, o que é muito raro. Ele se eleva de modo progressivo. O melhor que você pode fazer é considerar isso como um geyser, cuja potência é diferente a cada erupção, até o momento em que existe o que chamaríamos uma erupção final. Obviamente, algumas consciências humanas podem viver isso de uma única viagem ou de uma única subida. Mas isso é muito raro. Ademais, é preciso bem compreender que existe, ao nível do que vocês chamam o Kundalini, do que nós chamamos, o triângulo sagrado, certo número de forças que se elevam. Não existe uma única força que se eleva, mas um conjunto de 3 forças, cada uma diferente, concorrendo para realizar o que foi chamado a reunificação das 3 lareiras, das 3 correntes energéticas que existem no Kundalini. Questão: ver, durante as meditações, a coluna vertebral como repleta de luz violeta que vibra, a que isso corresponde? Bem-amada, sua questão é a resposta complementar que posso dar, com relação ao despertar do Kundalini, a subida do Kundalini. O que você viu corresponde a uma das polaridades da tripla polaridade do Kundalini, chamada pelo Arcanjo Miguel, de radiação do ultravioleta. Aquela que penetrou nas estruturas e que, hoje, começa a se elevar desde a base de sua coluna vertebral. Questão: quando fomos criados e qual é a relação entre nossa criação, a Divina Maria e a fonte? Bem-amado, é muito difícil falar, em sua linguagem humana, de noções temporais, tal como a entendem, em escalas de tempo tão longas. Entretanto, convém compreender o princípio da geração descendente, que é a regra, obviamente. Isso não foi regra desse mundo, mas é a regra nos universos unificados e nos mundos da criação. Nos ateliês da criação, a geração se faz em um modo descendente. Uma entidade existente fora da fonte, exteriorizada e manifestada a partir da fonte, ligada, portanto, à fonte, vai decidir, a um momento preciso de sua evolução, criar uma certa forma de vida. Isso faz deste ser, desta consciência, um criador, a seu turno. Ora, não existe criador. Existem apenas criadoras, assim como lhes foi representado em meio mesmo à sua dimensão falsificada, pela existência da procriação realizada pelas mulheres. Do mesmo modo, nos universos, a criação pertence a uma criadora e não um criador. Papel que se quis atribuir àquele que se autodenominou Yaldabaoth, se preferem Deus ou Diabo, que é a mesma entidade. Convém compreender que a fonte está além desta dualidade. A fonte ela é onipresente. Ela está presente mesmo em sua dissociação, porque isso faz parte de uma forma de contrato que foi estabelecido, permitindo à fonte manifestar um corpo mesmo em sua densidade. Esse corpo pode se manifestar por uma duração limitada em seu tempo temporal, em geral, inferior a 14 anos. Isso foi o caso na Índia, com relação a algumas entidades que levam, mais frequentemente, o mesmo nome, Babaji, e que foram a fonte em um corpo. Lembrem-se também que esta fonte tem a capacidade de se exteriorizar ela mesma. Esta consciência unitária, ilimitada, total, atinge o conjunto de seus universos e o conjunto de suas criações. Mas as criadoras, chamadas também de Eloa ou Elohim, são as entidades femininas, de polaridade feminina. Não vejam aí qualquer noção sexual, pois esse não é o princípio da geração descendente. Vão portanto criar, num universo local, formas de vida. Essas formas de vida que aparecem estão diretamente ligadas, pelo princípio de geração descendente, à sua própria criadora, ainda que não se trate, obviamente, vocês o compreenderam, de uma procriação. Mas, entretanto, a criatura, assim nomeada, tem por objetivo tornar-se, ao nível vibratório, além, e ir além da vibração de seu criador.
Existe, portanto, assim, uma geração descendente que é o fluxo da materialização e da concretização, nos universos unificados, traduzindo-se, na sequência, por uma capacidade de remontar, portanto, uma geração ascendente, que fará da criatura, a seu turno, um criador mais dotado, se esse termo quer ainda dizer algo, que é aquele que lhe deu dia e nascimento num universo específico. É preciso compreender também que existem linhagens e formas de consciência que eu qualificaria de não evolutivas, porque estáveis, desde a criação ou desde a perenidade dos mundos, nos múltiplos universos e múltiplas dimensões. Assim é de nossas consciências arcangélicas que evoluem sempre nas mesmas dimensões, sem característica superior ou inferior, em meio a nossas peregrinações nos diferentes mundos que criamos ou que assistimos em sua criação. Assim, calcular isso em tempo está além de suas capacidades de compreensão. O que podemos calcular, entretanto, de maneira formal, é a falsificação do mundo no qual vocês estão, que interveio há mais de 300 mil anos. Na partida, esse mundo foi criado livre, há 20 milhões de anos. Os mestres geneticistas de Sirius, por intermédio de Maria e de outras Eloá, semearam a Terra com as matrizes cristalinas que são a base vibratória da vida. Naquele momento, a vida, que vocês chamam de orgânica, à base de carbono, pôde se desenvolver. No início, ela não estava cortada da fonte. Foi apenas após que certo número de forças interveio, que supostamente eram seres evolutivos e que se sobrepuseram à criação das entidades geneticistas de Sirius. Aí as coisas começaram a ir mal, para vocês, e também para nós, devo dizer, porque o controle desta criação nos havia assim escapado. Nós tentamos algumas aproximações desse plano falsificado no qual vocês estão, a cada final de ciclo, e em 5 reprises, a luz não perdeu, mas viu sua vitória protelada. Hoje, vocês estão nesse 6º ciclo, e a luz irremediavelmente ganhou. Questão: onde está hoje meu pai, morto recentemente, e como comunicar-me com ele? Bem-amada, não me compete dar-lhe os meios de comunicação com esse plano. É preciso aceitar e compreender que algumas almas, como dizer, que se desencarnaram desde perto de 2 anos de seu tempo terrestre, são deixadas, de algum modo, no fenômenos de êxtase, de letargia, que é propício à sua regeneração e a seu retorno nos mundos unificados ou nos mundos dissociados, em função da vibração que tenham atingido quando de sua última vida. Assim, portanto, essas almas estão, pelo momento, para a maior parte delas, sem conexão, no sentido em que vocês o entendem, na medida em que estão, literalmente, numa forma de bolsa vibratória que as isola da possibilidade de reencarnação. Existe, não obstante, e como vocês veem, várias almas, hoje, que se encarnam. E eu digo se encarnam porque, com frequência, são almas vindas de espaços unificados, que decidem tomar pé na matriz, para ajudar a esta dissolução. Assim, desde já uma geração, várias pessoas perspicazes observaram que existiam crianças particulares. Essas crianças particulares manifestavam competências e capacidades de conexão bem diferente da humanidade encarnada. Essas almas fizeram o sacrifício de sua divindade, ou de sua unidade, para ajudar a passagem que vocês vivem hoje. Assim, portanto, é privilegiado, ao nível desta matriz que existe, ainda que seja pouco, favorecer privilegiar a encarnação de almas que não tenham jamais conhecido esse plano dissociado, para que sua memória seja ressonante, para que elas guardem, em algum lugar, a experiência do que é a separação. Obviamente, isso se tornou possível e explica o grande número de almas se encarnando, atualmente. Mas, frequentemente, assim como disse, trata-se de uma encarnação e não reencarnação. Salvo exceção, nós apenas raramente permitimos a reencarnação nesta matriz, ou seja, de uma alma que teria morrido há alguns anos, para que ela pudesse trabalhar na luz se estabelecendo sobre a Terra. Isso é permitido às almas as mais evoluídas em meio à matriz, aquelas que estiveram mais próximo de tocar ou de encontrar sua própria luz. Questão: o processo é o mesmo para as pessoas que cometem suicídio atualmente?
Não há qualquer razão, cara amiga, para que seja diferente. Questão: a falsificação, há 300 mil anos, foi feita por entidades vindas de outros sistemas. Bem amada, obviamente. A maior parte das almas que quiseram juntar, eu diria, seu grão de sal a esta criação unificada, vinha de outro sistema solar. Alguns de seus escritores e alguns de seus místicos descreveram-nas ou abordaram-nas, mais ou menos conscientemente. Trata-se, mais frequentemente, de seres vindos da constelação da Ursa Maior, denominados Dracos ou dragões, tal como são representados em suas igrejas. Questão: se as almas se encarnando hoje vêm de dimensões unificadas, isso significa que a quase totalidade dessas crianças é índigo ou cristal? Bem amada, os índigos representaram a primeira onda de encarnação de almas voluntárias para viverem o final da matriz. As almas cristal, as almas diamante, em seguida, a sucederam. Vocês reconhecerão essas crianças por sua limpidez no olhar e suas vibrações. Elas fizeram o sacrifício de sua unidade porque sabiam que não teriam que fazer esse sacrifício durante um longo tempo. Isso é, no entanto, mais verdadeiro desde efetivamente quase um ano, quando a maioria, ou a quase totalidade de almas que se encarnam, são almas novas vindas nesta dimensão. Elas não são, portanto, almas privadas de experiência. Elas são simplesmente privadas da experiência da sombra, porque têm unicamente a experiência da luz. Mas elas se encarnaram para favorecer, de algum modo, a ancoragem da nova dimensão nesta dimensão e, portanto, a dissolução de sua dimensão de ilusão. Questão: a que corresponde a visão de um dragão branco? Bem amada, os dragões dourados e os dragões brancos fazem parte de linhagens redimidas desde muito tempo, tendo se juntado, no final do primeiro ou do segundo ciclo da falsificação, aos mundos unitários. Houve, portanto, literalmente, redenção. Os seres e os povos vindos da constelação da Ursa Maior são seres de uma potência extrema, que manifestam sua polaridade andrógena, masculina de modo preferencial. Estes, quando da primeira falsificação, eram um contingente, eu diria, e regeram esse mundo inteiramente e certo número deles apercebeu-se, no final de um ciclo, assim como durante aproximadamente 50 a 52 mil anos, de seu erro. Pouco a pouco eles se juntaram, e foram fiéis, à fonte e à Maria. Eles, literalmente, se redimiram e são, hoje, grandes organizadores que preparam sua transição, nos mundos para além do antropomorfismo, que correspondem à civilização dos triângulos. Eles irão, portanto, novamente, participar no desenvolvimento e na constituição de um conjunto de universos que participam na criação. Questão: que pensar dos escritos que descrevem a cosmogonia da Terra? Bem amado, pense o que lhe convém pensar. Não me compete dar elementos de validade, como bem e mal, com relação ao que você encontra em seu caminho. Porque há dois modos, aí também, de ver as coisas. O primeiro modo é um modo dual de dizer isso é verdadeiro, isso é falso. Mas apenas falso de um ponto de vista e não na verdade absoluta. De fato, nós podemos falar, do mesmo modo que já o fiz e como isso já foi feito por outros interventores, de verdade relativa e de verdade absoluta. A verdade relativa é aquela que vocês vivem no momento, que não será a mesma num outro momento. Você poderia percorrer e experimentar escritos, experiências, pertencentes todos ao mundo da dualidade, alguns encontrando sua fonte ao nível da unidade. Convém compreender que vocês encontram, em seu caminho nesse mundo da dualidade que percorrem, elementos que farão parte de sua verdade relativa e que vão confortá-los, afirmá-los no que vivem. Depois, um dia, esta verdade relativa é substituída por uma outra verdade relativa. Até o momento em que vocês tocam a verdade absoluta. Mas, dentro da verdade absoluta, não há mais escritos. Dentro da verdade absoluta, tudo que pôde ser escrito nos planos históricos, mesmo se é numa realidade bem exata, não tem mais qualquer sentido. Assim, portanto, você faz o que quiser da cosmogonia de Urântia.
Do mesmo modo, vocês devem compreender que tudo que chegou até seu degrau de densificação pelos escritos, traz sempre uma marca de verdade e uma marca de falsidade. Não existe, nos escritos, quaisquer que sejam, verdade absoluta. Porque a verdade absoluta não pode estar nem nos escritos, nem nas palavras, mas unicamente na luz unitária vibrante e em nenhum outro lugar. Vocês devem evitar, tanto quanto possível, aderir ao que está escrito, se vocês mesmos não tiverem feito a experiência, porque, para que serve no plano da evolução de sua consciência, da limitação para o ilimitado, aceitar como real, tal ou tal objeto, tal ou tal pessoa, se vocês não viverem a quintessência estritamente para nada, com relação ao que vocês vivem atualmente. Vocês terão resposta sobre o caminho da alma, vocês terão resposta sobre o sentido de sua vida, dentro da ilusão, mas nenhuma dessas respostas lhes fornecerá informação sobre o que existe para além da ilusão. Porque, para além da ilusão, vocês não estão no mundo da informação, mas vocês estão no mundo de evidência, de luz, de clareza, de transparência e de imanência. Assim, portanto, aderir a um escrito, qualquer que seja, não lhes dá nem autoridade, nem acesso aos mundos para além do limitado. Vocês devem, hoje, substituir as crenças e as leituras pela experiência. Não há outra via de acesso ao ilimitado senão a experiência. Não existe qualquer palavra que possa os conduzir ao despertar. Existe apenas a presença, a imanência e a vibração que possa preencher esse papel em vocês e nada mais. Questão: as canalizações divulgadas pelo Ultras Dimensions são igualmente formas de escritos? Bem-amada, isso é evidente. Se você apenas permanecer na letra e não na vivência vibratória associada a algumas palavras, a alguns intervenientes, isso não produzirá qualquer fruto. É evidente que o que produz o fruto não é a capacidade para ler ou para aderir ou não aderir. Mas nós temos assinalado seguidamente: a veracidade não se faz através da beleza das palavras. Ela se faz unicamente através da vibração. O conjunto do que demos, por intermédio desse canal, que seja outros arcanjos ou eu mesmo, apenas teve por vocação alinhá-los com sua própria presença, em função de alguns horários, de alguns dias e de alguns momentos privilegiados. Nada mais. Vocês podem esquecer todas as outras palavras. Elas fazem apenas nutrir seu mental. Questão: encontro regularmente pessoas de minha família de almas. Por quê? Bem-amada, o que você exprime não se refere a famílias de almas. Exprime, antes de tudo, fenômenos de ressonância e de sincronia que se instauram em relação aos encontros. Esses encontros não estão ligados a famílias de almas, no sentido em que você possa entender, mas estão diretamente ligados a princípios de atração e de ressonância que são puramente vibratórios. A noção de família de almas foi introduzido há algum tempo, em sua humanidade, denominada por vezes chamas gêmeas, denominada por vezes almas irmãs, para levá-los, eu diria, sobre vias que apenas têm por objetivo fazê-los crer que vocês podem preencher seu vazio por um personagem exterior, qualquer que seja. Ora, o que nós lhes damos como informação, o que nós lhes damos como vibração, desde agora há vários anos, apenas consiste em dizer-lhes que vocês são inteiros, em vocês sós e para vocês sós. Enquanto acreditarem que têm necessidade de alguém, vindo de nosso plano ou de outro plano, para encontrá-los, isso apenas os faz afastá-los da verdade. Entretanto, é verdade que a partir do momento em que vocês realizam um certo alinhamento interior, a partir do momento em que vocês conectam suas novas lâmpadas, a partir do momento em que se ativa em vocês a consciência ilimitada, a consciência de existência, estado de ser, se torna então mais fácil, pelo princípio de atração e de ressonância, encontrar, em seu caminho, os seres ou as famílias que, efetivamente, vão ajudá-los nessa atualização de vocês mesmos. Mas não é preciso ali haver um princípio de relações. Não é preciso ali haver, aí também, o que vocês poderiam calcar sobre a noção de família, no sentido humano, com relação a uma família espiritual. Tudo isso apenas representa relações.
Lembrem-se de que nos mundos unificados não existe qualquer relação, não existe qualquer dependência, que a liberdade é total. Há, portanto, efetivamente, para além das famílias ligadas às almas, filiações ligadas ao espírito. Essas filiações ligadas ao espírito estão em relação direta com o que é denominado suas quatro linhagens espirituais, que são uma reunião de vibrações vindas de diferentes sistemas solares, tendo permitido e tendo presidido sua própria criação antes que esse mundo fosse falsificado. Cada semente de estrela, cada alma encarnada tem um espírito. Este espírito está ligado a quatro linhagens. Essas quatro linhagens assinalam sua origem estelar e alguns componentes que vocês podem encontrar na alma, da personalidade. Mas são apenas véus. A única verdade está na totalidade e na unidade do que vocês são. Não esperem encontrar, ainda que isso se produza, uma alma irmã ou uma chama gêmea. Aí também quis deixar-se manifestar o princípio de atração e de ressonância, do abandono à luz, que permitirá se colocarem, literalmente, sobre as raias da liberdade, sobre o caminho mais direto para sua existência. Assim, portanto, as famílias de almas podem ser concebidas, para alguns que tenham superado esta noção, como um fechamento. Vocês substituem assim, então, a família humana por uma família espiritual que os remete a vínculos, enquanto que hoje, nós lhes propomos a ausência total de ligações. É para isso que vocês devem ir, é para isso que vocês caminham, para reencontrar o que vocês são em verdade, para além de toda a família, unicamente pela noção de linhagens. As linhagens não são famílias. As linhagens são informações vibratórias transmitidas nas dimensões unificadas e até sua dimensão, ainda que tenha sido filtrada ou falsificada, permitindo-lhes expressar alguns potenciais e algumas qualidades. Definitivamente, as quatro linhagens os remetem ao que é chamado os quatro viventes, ou os quatro pilares, ou os quatro pilares de fundação de toda a vida, em meio tanto aos múltiplos universos unificados como aos dissociados. Não vejam, aí, algo que irá lhes alienar ou lhes fechar. Não temos mais perguntas. Agradecemos.